E hoje eu estou aqui com super dois especialistas. Estou com o Rodrigo, profissional de educação física, e a Luciana, dentista especializada em ortodontia, né, Lu? Falo carinhosamente, Lu. Os dois, pelo que eu conheço, têm alguma coisa assim super em comum, que são super estudiosos, técnicos. Eu vejo ali nas redes sociais vocês sempre exigentes ali, buscando, né, se aperfeiçoar ao máximo, mostrando isso, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Assim como você também. Com certeza. E vou começar com você, Rodrigo, me contando um pouquinho da sua especialização, ali da Supraforma, né? Que é uma proposta diferente, um centro de treinamento, né? Me fala um pouquinho sobre isso, Rodrigo. Então, Mirella, se você me permite, eu vou só voltar um pouquinho no tempo para a gente poder contextualizar. Quando eu decidi fazer educação física, eu era praticante de academia normal, musculação, e tive o incentivo do meu irmão, que era um cara que estava ali no meio, e eu via que esses lugares tinham um tratamento, tinha sabe, não era legal, eu não achava que aquilo ali era compatível, talvez, com a grandeza do que realmente é o processo. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu entrei para a faculdade, eu tive uma certa resistência da família, sabe, em algumas situações, por conta da desvalorização, que na época era, graças a Deus, está mudando. Mas eu acho que a junção desse querer fazer diferente dentro do que eu via, associado a essa vontade de vencer, que acabou, né, por um meio não tão interessante acontecendo, eu meio que trilhei o meu caminho e cheguei onde eu estou hoje. Hoje na Supraforma a gente tem uma equipe bacana, porque todos são especialistas em movimento, acho que isso que a gente promove. A gente tem uma especialização bacana, que é uma das principais escolas de preparação física do mundo, inclusive a seleção da Alemanha em 2014, a Exus, que é essa escola, é a responsável pela preparação física daquele time campeão que deu de 7-1 no Brasil aqui. E times de beisebol dos Estados Unidos, times da NBA, de basquete. Então, é uma metodologia muito interessante para a gente, que eu trouxe para a Supraforma. Obviamente adaptado, né, à realidade de pessoas que não são atletas, mas o sistema é o mesmo. Então a gente tem hoje na Supraforma uma sistemática em que o aluno, numa sessão de treino, ele passa por um processo de terapia tecidual, de mobilidade, ele prepara o corpo dele para o treino e vai para o treino propriamente dito. Então tem uma sistematização acontecendo. A gente tenta, né, a todo o percurso, buscar novos conhecimentos, agregar, porque a gente considera isso um dos nossos valores primordiais. E o propósito, né, deixar bem claro aqui já de antemão, porque eu acho que isso vai desenrolar o que eu vou contribuir aqui no podcast. O propósito da Supraforma é um propósito de ajudar as pessoas. Esse é o ponto. E a gente tem alguns valores que a gente não deixa escapar da nossa equipe para que esse propósito aconteça. Já deu para ver que é fera, estudioso, né? Já deu vontade de me matricular. Eu também, gente, né? Muito legal. E você, Lu, também porque é muito em comum nossa área, a gente sempre pensando em bem-estar, beleza, né, qualidade de vida, porque assim, profissional de educação física, médico, dentista, mais o corpo ali o todo, né? Sim. E você, uma coisa muito interessante que eu vejo, que você fala muito nas redes sociais, é do Invisalign, do aparelho, você faz bastante, não é? Sim, tenho feito muito, bastante. Além do que eu imaginei que fosse fazer um dia. Primeiro eu queria te agradecer, porque você falou aqui no início que você buscou eu e ele porque a gente se destaca no conhecimento na nossa profissão. Uhum. E eu penso exatamente isso, e a vontade que eu tenho já estou aqui curiosa com dele, a gente busca cada vez mais conhecimento, eu vejo a mesma coisa em você. Eu sou filha de médico, resolvi fazer odontologia sem motivo algum, e eu entrei na faculdade e falei, eu quero crescer, eu quero os melhores resultados, eu quero os melhores cursos,
Eu fiz uma residência em Ann Arbor, em Michigan. Eu tenho um congresso americano. Então, assim, é aquela coisa de você querer buscar sempre o que está em foco para entregar os melhores resultados. E com isso, a gente estuda, mas continua estudando sempre. O resto da vida, né? O resto da vida, né? Uma sede de conhecimento absurda. E o Invisalign veio em cima de quê? Na pandemia, a Invisalign massacrou muito de propaganda. Por quê? Porque era uma forma de você fazer o tratamento ortodôntico, movimentar os dentes, sem ter que ficar indo no dentista todo mês, né? Para trocar fio, para fazer as coisas acontecerem. Porque você troca as placas. Eu tenho pacientes que moram fora do Brasil, eu tenho paciente que mora fora do estado do Rio. Agora eu acabei de atender um amigo do meu marido, talvez até você conheça, que é aqui de Volta Redonda. Ele mora na Austrália, em Brisbane, eu acho o nome da cidade, não me recordo. Ele veio para o Brasil visitar a família, a gente fez o planejamento do tratamento dele, eu fiz tudo o que tinha que ser feito, antecipei os procedimentos no consultório, uma consulta longa, ele foi embora com as placas. Ontem mesmo ele me mandou mensagem: Luciana, estou maravilhado com o resultado. Então a pandemia trouxe isso, de você tratar com poucas consultas, de não ficar indo no dentista, não ter seu tratamento paralisado, e a questão da estética, que já estava sendo muito forte. Na pandemia todo mundo começou a trabalhar com vídeo, e aí isso foi crescendo, a parte da estética. Com 40 anos, independente da idade, dependendo até os adolescentes hoje em dia querem Invisalign, tá? Mas isso na idade adulta, acima dos 40, é muito forte, porque ninguém se imagina com nós vamos falar sobre isso. Eu fiz o credenciamento, tem 2 anos e pouquinho. E já ontem eu fui fazer questão para trazer aqui para vocês. Eu tô com 89 casos. Interessante, olha. De Invisalign. Muito, né? Como que a gente imaginaria isso? E aqui na região, né? Que não é grande Rio, São Paulo, na nossa região. E assim, é muito importante a gente falar dessa história de sede de conhecimento, do profissional que realmente estuda, se dedica, né? Porque tem uma coisa que a gente até ouve falar muito hoje, que é preço versus valor. Vocês escutam isso, né? Porque, assim, preço é aquilo que a gente paga ali, o quanto vale, né? Ou quanto que a gente paga em dinheiro ali, né? E o valor, o quanto de retorno que aquilo traz pra gente. Então, tem muito aquele barato que sai caro, porque, eu vou ali no mais baratinho, naquele lugar que não é tão especializado. Mas isso vai trazer um valor, vai acrescentar valor na sua vida, vai ter um retorno, né, Rodrigo? O que você me fala disso, assim, né? Das pessoas que te procuram ali? Mirela, olha só, essa classificação de barato sai caro, ela é complicada, você vê isso em tudo, né? Na minha área, a gente tem profissionais talvez tenham 2 tipos de profissionais que estão dentro dessa classificação de barato sai caro. Aquele profissional que não tem uma perícia técnica, que não tem um conhecimento técnico, então você está colocando o seu bem maior na mão dele, que é o seu corpo, e por uma imperícia ele pode te machucar, ele pode te lesionar, enfim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas tem um outro também que é páreo a páreo ali, que é aquele profissional omisso. O profissional omisso é aquele que ele até tem um conhecimento, mas ele não sei se ele não quer gastar energia com você, ele empurra com a barriga, e ali você está desperdiçando uma coisa importantíssima, que é seu tempo. Hoje o tempo é uma coisa tão importante, né? Muito. Então, às vezes você está numa condição achando que você está colhendo um benefício e talvez lá na frente não seja um benefício, seja um malefício, mas como está a dose, sendo realizado em dose homeopática, você não está sentindo aquilo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu não sei qual é o pior, porque talvez se você se lesiona, você rapidamente tem a condição de se reorganizar, melhorar e voltar. Agora, aquele que vai te levando na maciota ali, até lá na frente, olha quanto tempo você pode perder e quanta coisa você pode prevenir, né? Diante de uma situação que... Eu acho assim que as pessoas que procuram alguém ali tão especializado, as pessoas que dão valor, né? Não, eu quero realmente alguém ali que é super competente, que vai me ajudar, que vai trazer ali valor para minha vida. Essas pessoas é que vão procurar alguém ali que está
mais estudando a vida inteira, né? Você percebe isso também, né? Claro, a gente hoje, essa rede social, podcast, Instagram, faz a gente mostrar o nosso conhecimento, o resultado do nosso trabalho. E isso agrega valor, é o que a gente fala. Então, assim, é muito caro, não vou nem lá. Então, de repente, você nem precisaria ter essa pessoa ali com você, sinceramente. E o que você falou, às vezes o barato sai caro de verdade, é o que você está falando aí. A pessoa está sendo levada na maciota, ou não está tendo ganho nenhum, ou pior, vai ter um problema lá na frente. Exatamente. Eu pego muita gente que já fez tratamento ortodôntico anterior. E você já deve acontecer isso comigo também. É aquele que chega para um retratamento. Então, teve um prejuízo financeiro também. Esse baratinho que sai caro, no final acaba sendo mais caro ainda. Exatamente, o conceito do barato sai caro, né? Não é porque a pessoa começa ali, não vou lá, porque lá é mais baratinho, né? Sim. Mas muitas vezes pode não dar certo, né? Vai procurar, vai se arrepender e no final vai gastar mais, certo? Lá no meu caso, como eu não sou muito da rede social, a minha maneira de mostrar valor é colocando o aluno, o cliente, dentro de uma experiência boa. Então, identificando, né, ali quais são as dores dele, mostrando aonde a gente pode ajudar. Então, uma coisa que, teoricamente, antes dele ir lá conversar, entender, ver do que se trata o serviço, ver da estrutura que está em volta, era caro, se torna muito barato com relação a preço. É porque o quanto que a pessoa valoriza aquilo, né? O Rodrigo chegou lá e falou, nossa, todo mundo aqui super treinado, especializado, vão se dedicar de verdade ali ao meu treinamento, a pessoa enxerga aquilo com outros olhos, fala assim, não, é outro nível, né? Não é, né? É outro patamar. É outro patamar, é isso aí, é outro patamar. Eu vou no nível mesmo, não gosto de patamar. E agora, a gente falando aqui da mulher de 40 anos, que a gente tá falando muito disso essa semana, né? Que eu tô quase ali nos 40, faltam dias. Que é uma idade que a gente tá conversando, tem muita coisa boa. Mas me conta, Rodrigo, você percebe diferença ali na hora de treinar? O que você percebe ali? 20, 40? 40 anos ainda consegue uma boa hipertrofia? Mirela, vamos lá. A gente tem que analisar com calma isso. Vamos analisar de maneira isolada a mulher de 40 anos. A mulher de 40 anos, ela está chegando numa condição já próxima ao climatério e a gente tem alguns déficits hormonais. E eles vão acarretar em problemas de ganho de massa muscular e outros diversos. Então, assim, isso a gente tem que considerar, né? Uma mulher de 40 e uma mulher de 20. Agora, se a gente colocar uma mulher de 40 que tem um acompanhamento endocrinológico, né? Que a gente sabe que é importante hoje, que tem o sono regulado, ela dorme bem, ela consegue ali, ela entende da higiene do sono dela, ela entende o quanto aquilo é importante. Ela tem uma alimentação boa, ela tem uma alimentação saudável e, mais importante, para massa muscular, que é o que você citou, se ela tem os macronutrientes bem divididos, a proteína, o carboidrato, a gordura, de maneira a dar o substrato energético para ela, seja eficiente para ela se doar naquele treino e ter como resposta o ganho de massa muscular. Então, assim, ela que se hidrata, é uma mulher que está numa condição que entende que a hidratação do corpo é importante. Então, olha quantas coisas ela está alinhada, e uma mulher de 20 anos, talvez, que bebe assim, sistematicamente, dorme mal, não dá importância à alimentação. Com certeza a mulher de 40 anos vai ter um resultado, seja lá qual for aí, maior do que uma mulher de 20 anos. A disciplina é maior? O comprometimento das mulheres, se você comparar ali 20 e mulheres de 40, elas são mais conscientes, mais comprometidas? Então, olha só. No geral. Eu vou me prolongar um pouquinho nessa resposta. Pode prolongar, vai. Olha só, a gente tem uma questão aí. Qual é o principal motivo que essa mulher nessa faixa etária de 40, 50 anos que eu percebo, quando ela chega lá para a Supraforma, quando ela chega para treinar, qual é a maior motivação que ela tem? Rodrigo, assim, isso é recorrente, tá? Rodrigo, eu cansei de doar a minha vida para outras pessoas. É uma fase que eu escuto muito isso. Agora eu quero cuidar de mim. Chega, Exatamente. porque eu já
me dediquei demais a muita gente, menos a mim. Isso é um fator motivacional maravilhoso. O problema é o seguinte, a gente tem que considerar algumas coisas e aí que vem o gargalo. O que é o hábito? Vamos conceituar hábito aqui. Hábito nada mais é que um movimento que você faz, né, automático na sua vida e que não te gera gasto cognitivo. Você repete aquilo automaticamente. Não tem um esforço. Você pensar para fazer. Exato. Por exemplo, você acorda de manhã e vai escovar o dente. Você não tem gasto para isso. Já está na sua rotina, já está habituado. E aí, vamos pegar essa mulher e voltar um pouquinho no tempo com ela, lá para aquela idadezinha que ela era criança, até os 9 anos, onde a gente tem uma janela de oportunidade maravilhosa, onde a questão da neuroplasticidade, que é essa capacidade de mudança estrutural do cérebro frente a novas experiências, ela está viva, ela é passiva. Você joga o estímulo para a criança, ela absorve aquilo tranquilamente. Aí a gente vê, às vezes, no Instagram, uma menininha sentada se alimentando, bota uma balde de chocolate para ela, ela faz uma cara estranha, aí bota um balde de brócolis e ela começa a comer. O que é aquilo? É o comportamento dos pais sendo refletido nela. Então, essa criança, ela está criando ali uma circuitaria cerebral em prol daquela alimentação ali. Saudável. E aí, se você não tem, por exemplo, um incentivo nessa faixa etária, você ainda tem uma janela de oportunidade um pouquinho mais para frente, de atividade física, de se movimentar. Se você não tem ali um incentivo nesse aspecto, você não sabe o que é isso. Aí chega lá nos 40 anos, o que acontece? Você não tem esse hábito, você precisa conquistar esse hábito. E aí, essa facilidade lá atrás não é mais a mesma. Você precisa de esforço. Mas é possível. Se a pessoa colocar na cabeça, o Rodrigo colocou na cabeça, então, que ir lá malhar. Você percebe tem que virar isso até um hábito, é difícil. Mas você percebe que isso até assim, a pessoa venceu uma barreira, venceu um obstáculo, né? Eu estava até conversando disso aqui com a Janaína, que a gente conversou, da Isabela Fiorentino, né? Que ela começou a surfar depois de 40 anos. Ela falou que nunca se imaginou surfando e ela foi praticar uma atividade física completamente assim aleatória, né? E que ela se identificou tanto e que isso trouxe muita energia e vida para ela. Mas você acha que isso, você percebe essa mudança, assim, ou não? Talvez. O que aconteceu com ela? Nada você consegue de uma hora para outra e as pessoas elas têm essa tendência do imediatismo. Então, eu não sei qual é o contexto de vida dessa pessoa que você citou, né? Dessa médica que começou a surfar. Ela é uma modelo. Uma pessoa do Instagram. Não sei qual é o contexto. Mas existem algumas formas de você tentar facilitar esse processo. Agora eu não vou me recordar nome, mas assim, tem um estudo que fala para você que você criar um hábito. Eles deram exemplos de beber água, criar o hábito de beber água, criar o hábito de comer uma fruta e criar o hábito de fazer atividade física. Eu agora não vou me recordar quais são os participantes que conseguiram em determinado tempo tais objetivos, mas eu sei que o mais fácil foi em 18 dias o hábito, e o mais difícil foi quase 1 ano. Então, se você não persistir naquilo, criando facilidades, talvez você desista, não porque você é fraca, não porque você não é capaz, mas porque você não deu tempo do seu cérebro estruturar essa nova circuitaria daquilo. Então, Mirella, sim, eu percebo, né? A gente tem sim essa melhora, mas não são de todas. E aí eu tô aqui falando, talvez para aquelas que não conseguem, que eu vejo que não é a maioria. Tem que persistir. Persistir e ser um pouquinho inteligente no processo. Vou dar só alguns exemplos e algumas dicas aqui. Se você está se propondo a começar uma atividade física, você nunca fez, vamos tentar facilitar de uma maneira que você tenha um acesso fácil à academia, ou se você, por exemplo, vou treinar sozinho, se você não tem capacidade, não tem essa condição, encontre algum profissional para te ajudar nesse sentido, facilita o processo, vai num lugar que seja perto da sua casa, porque se você sair daqui, da vila, e pegar uma academia talvez lá em Pinheiral,
você já é desgastante, já tem um esforço que você precisa gastar ali, que é fisiológico. Se você continuar traçar caminhos que dificultem, aí vai ser pior ainda. Então, você facilitar o processo, tentar melhorar o seu ambiente de vida. E aí não tem como. Às vezes você tá com um parceiro que detesta atividade física e te bota pra trás. Não é pra você se parar dele, mas assim, tentar carregar ele com você. Tentar mostrar pra ele a importância disso e carregar ele com você. Porque se o seu ambiente tá positivo, a chance de você se manter é muito maior. Entendeu? Muito interessante isso que você tá falando, Rodrigo. E só pra finalizar, ajuste as expectativas e perceba os benefícios. Não adianta, você não treinou em 40 anos, não queira pegar a foto da modelinho do Instagram que você não vai conseguir em 6 meses, você ficou 40 anos sem fazer. E perceba os benefícios pequenos. Você vai começar a treinar, você vai começar a dormir melhor, você vai começar a ter energia para trabalhar, você vai começar a perceber um desinchaço do seu corpo, porque automaticamente você vai puxar outros hábitos melhores, com uma alimentação melhor. Então, assim, perceba os benefícios. Eu acho que isso reforça o comportamento de se manter ali atuando. Eu falo isso sempre, Rodrigo, que a gente começa a melhorar uma coisinha, a gente entra num ciclo de coisas boas, né? Eu falo que é efeito efeito cascata. Você começou a malhar ali, aí você começou a sentir uma melhora no seu corpo. Opa, agora eu vou cuidar do meu rosto. Opa, agora o meu cabelo. Agora o meu dente, né? Não tem uma ordem, mas aí você começa a entrar num ciclo de coisas boas e você começa a se gostar mais, se cuidar mais, né? E Lu, na mulher de 40 anos, vou te perguntar uma coisa, porque quando eu fiz residência de cirurgia geral, na época, eu tinha o quê? Eu formei com 24, 25, 26, eu usei aparelho fixo. Aí eu já usei aparelho a vida inteira, criança, né? Mas aí meu dente voltou um pouquinho, opa, vou ter que usar aparelho fixo. E aquilo foi muito ruim, assim, né? Porque aquele aparelho metálico ali, o adulto não quer muito isso, né? Você percebe que o Invisalign ali, aumentou o número de mulheres mais velhas em busca de um dente mais retinho? Então, aumentou tudo, igual eu falei, até adolescente hoje não quer botar bracket. Óbvio, a gente vive num mundo que o apelo estético tá absurdo, né? Então, o bracket metálico é estético? Lógico que não. Aí tem aqueles brackets que não são metálicos, são cerâmicos, que dá uma camuflada, mas o fio tá ali, a dificuldade de se alimentar tá ali, você pode soltar a peça, a dificuldade de higienização, então ele não é tão estético, apesar de não ter as peças metálicas. E aí vem o Invisalign, que é uma placa que você fica trocando, que você fica com um sorriso até mais bonito com placa. Tem paciente que usa não só pela disciplina, usa porque acha mais bonito estar com a placa. Eu tenho pacientes adolescentes que não tiram a placa por nada na boca porque acha lindo. Então, claro que para mulheres de 40 anos, como você está citando, isso trouxe muita gente que já tinha aquele incômodo com os dentes, porém não tratava, porque, não vou botar aquele aparelho com ferrinho. Desculpa de interromper, Lu, mas é a tecnologia facilitando o processo. Exatamente, a tecnologia, a estética, tudo. Tá facilitando o processo. Facilita, e isso trouxe, eu tenho 3 pacientes acima de 70 anos. Olha isso. Que não optaram por colocar uma lente de contato. Optaram por ter a naturalidade dos próprios dentes. Óbvio, cuidaram dos dentes a vida inteira, né? E aí, quero agora consertar esse trepadinho. Uma coisa que a gente estava conversando no outro programa que a gente gravou da Lívia, ela tem os dentes de cima lindos, mas ela começou a gravar vídeo. E você começa a gravar vídeo, você começa a mostrar os inferiores trepados, que na foto você não mostra, você dá um sorriso, os inferiores estão escondidos. Quando você começa a falar, até para você mesmo, né? Gravando stories ali, falando, começa a perceber algumas coisas. Você começa a abrir a boca e aí o dente trepadinho, que é o que chama de ruga da boca, eu chamo de ruga da boca, o apinhamento inferior, era uma coisa que não incomodava antes e passa a incomodar. E aí as pessoas procuram até aquele detalhe. Mesmo com um sorriso bonito, o dente inferior está trepado, acumula mais tato, aí tem uma série de outras questões que fazem a pessoa querer tratar aquilo que mesmo que antes não incomodava. E é o que a gente está falando aqui. Você trata do corpo, você melhora o seu corpo, você está feliz? Não, mas o meu cabelo não está legal, o meu sorriso não está bonito.
você vai fazer uma harmonização, você vai fazer uma cirurgia, você vai colocar uma prótese no peito. Nossa, olha que lindo que eu tô. Nossa, mas meu dente aqui não tá legal. E o contrário, a mesma coisa. Eu pego o paciente, essas de 70, não só essas, várias, com uma certa idade, mas acima de 40, você percebe ela chegando no consultório, conversando com você assim, para fazer avaliação. Com vergonha. Né? Porque sabe que eu sou orto, que eu vou olhar o quê? O dente, né? E aí começa assim, começa o tratamento. Ao longo do tratamento é maravilhoso você poder perceber a mudança que você está causando na vida daquela pessoa de fato. Isso é muito real. A pessoa começa a se cuidar, a pessoa começa a emagrecer, a pessoa começa a comer melhor, a pessoa começa a ter a cuidar mais da pele, e aí do cabelo, até se vestir de forma diferente. A pessoa rejuvenesce. Autoestima, né? Porque aí você começa a elevar a sua autoestima e isso faz com que você busque mais coisas boas e você vai se sentindo cada vez melhor. Então a pessoa sente essa necessidade, ou eu vou envelhecer mal, ou eu vou envelhecer bem. Então eu vou me cuidar. É porque no 40 ali, né? Todo. Que eu tô me encaixando aqui, que a gente já é mãe, já fui mãe, né? Eu fui mãe com 40. Foi mãe com 40. E a gente, assim, já se especializou pra caramba, né? Em residência, a gente não para de estudar nunca, e tem aquela fase que você tá ali só se especializando, ali focando no futuro. Aí você casa, tem os filhos, aí tem uma hora que a mulher de 40 tem uma estabilidade financeira, a mulher de 40, ela tem o quê? Ela já tem a possibilidade ali, opa, já fiz muita coisa. Claro que tem muita vida pela frente, né? Se Deus quiser. Mas assim, a mulher de 40, ela já fez muita coisa e agora ela fala assim, opa, vou cuidar um pouquinho de mim aqui agora ficar também. Bonita, quero envelhecer bem, eu não quero me largar. Então, eu acho que a autoestima, pelo menos tirando o exemplo comigo e dos pacientes que eu vejo, a autoestima nessa idade de 40 anos é muito grande. Eu vejo muito isso. A pessoa começa a olhar mais para si, né? É o que você falou, já estudou, já fez tudo. Eu fui um pouquinho ali, eu fui mãe com 40, mas eu também não me deixei de me cuidar. E eu gosto de me sentir bem, não só pela estética, não. Como um todo, você ter uma alimentação, você ter uma vida saudável, para você envelhecer, e alguém fala assim, quê? Você já tem 40 anos. É bom, né? Maravilhoso, não tem coisa melhor. Autoestima e bem-estar, eles precisam caminhar juntos. Sim, claro. Caminhar juntos, com certeza, gente. Muito legal. E olha só, vocês percebem ali uma mentalidade hoje em dia de preocupação com o futuro? Assim, eu vou malhar para eu ter um futuro com qualidade, ter uma qualidade de vida, ou eu vou cuidar bem dos meus dentes para poder ter uma... Porque antigamente a pessoa perdia o dente, né? Sim. Perdia o dente mais cedo, não tinha tanto recurso para a pessoa ir ali tratando. Você percebe isso, Rodrigo, assim? As pessoas preocupadas com o futuro mesmo, envelhecer bem, em autonomia, fazer exercício, conseguir fazer as coisas? Olha, uma mudança drástica que aconteceu das pessoas que buscam atividade física hoje foi com relação a exatamente essa questão. As pessoas estão buscando saúde, elas estão buscando qualidade de vida. E a estética ela está vindo como consequência do processo. E aí elas ganham demais nisso, porque elas começam a recompensar, pô, eu tô me sentindo melhor, eu tô vivendo bem, eu vou envelhecer melhor, com qualidade de vida. Então ela não coloca o foco dela total, não que você não possa, você deve colocar o seu foco nos seus 7 quilinhos a menos que você tem que perder. Você pode colocar esse foco nisso, mas ele não pode vir em primeiro lugar. Porque se ele vier em primeiro lugar e você não conseguir, você vai ter uma frustração. Então, se você começar a recompensar o processo e essa cabeça de que eu tô ali porque eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero envelhecer com tranquilidade, eu quero chegar lá no final e conseguir sentar e levantar, amarrar meu sapato, tomar um banho sozinho. É isso. Porque... será que os pais de vocês, né, de vocês que eu digo, todo mundo, vão estar aqui para sempre? Ou será que vocês vão colocar essa responsabilidade da negligência da vida de vocês nos filhos de vocês? Ou vocês vão chegar lá na frente e simplesmente vão deixar para lá? Já era, e vamos
já deu o que tinha que dar, agora vamos só esperar acontecer. É melhor lutar por uma vida útil, né? Sim, sabe o que eu tenho muito? Que eu sou mãe, você também é? A vontade de ser inspiração para os nossos filhos. Ser exemplo, né? Ser exemplo de pessoa, de profissional, de qualidade de vida, de tudo. Dela olhar e sentir... Claro que os filhos vão amar os pais de qualquer forma, mas ele crescer me tendo como inspiração mesmo, aquilo de qualidade de vida, de pessoa que ela admira, não só como mãe. Eu foco muito nisso, eu quero ser inspiração para os meus filhos, para que eles cresçam, entendeu? Bem encaminhados em tudo, de alimentação, de pessoa. Minha mãe sai para trabalhar, eu acordo, fico horas ele me maquiando, todo dia de manhã, só sai para trabalhar. E a Joana, que eu tenho uma filhinha de 5, vai fazer 6 agora esse mês, ela me vê fazendo isso e ela começa a fazer também. Você é total um reflexo deles. Exatamente. Às vezes a pessoa então fala, você tem que ter um reflexo pro lado bom, concorda? Entendeu? A minha mãe tá saindo para trabalhar tudo, mas ela tá saindo para trabalhar. Sim, mas trabalhar, eu amo trabalhar, é o que eu gosto de fazer, é o que me faz feliz. Ela não tem que se arrumar ali só no final de semana. Então, assim, eu acho que a gente começa a ter esse raciocínio muito nessa idade. Porque os nossos filhos, eles são umas esponjinhas, né? Exatamente. Se você faz uma coisa, daqui a pouco ele tá lá, te imitando. E não basta a gente falar pra ele, tem uma alimentação saudável, e você não faz. E você não faz. A gente tem que ser exemplo. Eu penso muito neles também. O que eu quero para os meus filhos? Eu quero que eles, né, sejam saudáveis e que eles, e sempre assim, em todos os fatores, até do que eles possam ter. Fala assim, você tem que ser forte, você tem que ser determinado, né? Autoestima alta. E se a gente tem autoestima alta, eu acho que isso vai refletir neles. Esse é o maior legado que eu acho que você pode deixar para os seus filhos. Eu também acho. Né? Mais importante que qualquer coisa. Mais importante, eu também acho. Isso é super importante a gente falar. E a gente que é mãe, né, fica preocupada. Né? Mas é verdade. Na sexta-feira agora, eu faço um curso todo... Na verdade, depois que a gente vira mãe de filhos pequenos, alguma coisa a gente abre mão. Então, a vida que a gente tinha de muito curso, foi passar dias fora, eu não consigo, não me permito ainda fazer isso. Passar vários dias longe dos meus filhos. Mas eu faço um curso ali, eu faço um grupo de estudo de Invisalign todo mês. Aí, amanhã é dia de você estudar? Porque no começo ela assim, você vai estudar, você vai pra escola, sabe? Até pra ela ver e crescer que os pais também estudam. Os pais achar aquilo normal e vai crescer fazendo parte da vida dela. É um legado que a gente deixa. É muito legal. E quando a minha filha sempre fala assim, mamãe, não vai trabalhar não, por que você tem que trabalhar? Eu falo assim, eu vou trabalhar porque eu amo trabalhar. Eu vou trabalhar porque eu gosto de atender minhas pacientes. Porque às vezes você fala assim, vou trabalhar para ter dinheiro. Sim. Aí a pessoa vai ficar pensando, eu vou, então o trabalho é para isso? Para pagar a conta? Seu presente. Claro que a gente, é uma consequência, todo mundo precisa de dinheiro. Consequência, né? Mas ela tem que saber que você está indo por amor, porque você está feliz, porque você faz aquilo que você que você causa, você faz um bem na vida das pessoas, né? Ela tem que entender todo o processo. Eu acho interessantíssimo eles participarem disso, ainda que pequenininhos, né? Minha filha tem 3 anos, vai fazer 4. E eu falo pra ela, eu gosto de tratar das minhas pacientes, eu gosto de ver minhas pacientes felizes, eu amo trabalhar. Aí ela fala assim, mamãe, eu vou trabalhar com você. É legal. É interessante, tem um estudo bacana que fala que você deve parabenizar o seu filho não pela nota 10 que ele tirou. Parabéns pelo 10, não. Parabeniza pelo esforço dele por ter tirado 10. Porque se por acaso ele não tirar 10 depois, ele vai ter uma frustração. E quando você recompensa ali, né, você parabeniza ali o esforço dele, ele vai estar sempre se esforçando novamente, dando exemplo do estudo, mas isso vai gerar consequências positivas para a vida dele. Então, recompensar o 10, você talvez caia numa armadilha dele até estudar menos depois, entendeu? Porque você simplesmente deu o parabéns pelo final, não pelo processo. E para finalizar esse bate-papo tão assim enriquecedor, né, gente? Eu até já agradeço muito os dois, né, por terem vindo. Me fala uma coisa, Rodrigo, você tem um conselho para as mulheres aí, então, nessa faixa etária que a gente tanto está conversando, o que você aconselha a elas?
Eu vou contextualizar e vou colocar o meu conselho embaixo em forma de pergunta. Uma rotina, eu não vou deixar só a minha área de atividade física, mas uma rotina de um sono adequado, de uma alimentação adequada, de atividade física e de estudo, você tentar se manter estudando para melhorar a parte cognitiva, ela vai te gerar tanto benefício que eu vou tentar um pouquinho destacar algumas coisas para vocês, para tentar convencer vocês. Não tem como dissociar corpo e mente, tá? Isso tem que ficar claro. Inclusive, a gente tem 3 cérebros. O cérebro, intestino, que é o segundo cérebro, e o coração, que é o terceiro cérebro. E aí, dentro dessa rotina saudável, você vai melhorar a sua capacidade de se organizar, você vai ser mais organizada, você vai ter mais atenção, porque você vai estar dormindo bem, você vai estar menos impulsiva, porque você vai estar com o seu córtex pré-frontal, que é a sua região responsável pela sua racionalidade em tomar decisões sensatas. Então, eu não falo uma coisa indevida aqui, porque o meu córtex pré-frontal tá funcionando. E aí, se você dorme mal, você fica mais impulsivo nesse sentido. Não que eu vou falar nada aqui, mas é um exemplo. Então, você tem uma velocidade de processamento mental muito mais rápida. Você consegue resolver problemas de uma maneira muito mais tranquila. Você tem condições de regular melhor o seu estresse. Menos ansiedade. Menos ansiedade, você consegue jogar para longe uma possível depressão, porque você está conseguindo regular as suas emoções. Você não está descontando, às vezes, na comida uma regulação emocional que você tem. Tudo isso vem de benefício da sua rotina. E aí, quando eu falo de corpo, não dá para dissociar, mas só para vocês poderem entender, a gente tem uma massa muscular que é importantíssima para a gente. Não é para ninguém virar um bodybuilder nem um fisiculturista, mas é para ter um mínimo de músculo para proteger o seu corpo, proteger suas articulações, você ter articulações organizadas para ter um corpo mais eficiente, para você conseguir fazer as atividades do dia a dia. A sua massa muscular, voltando nela, e, lógico, massa muscular, mas composição corporal, um equilíbrio entre gordura e músculo. Você vai ter uma cascata de benefícios fisiológicos e bioquímicos. Então, a gente já sabe, por exemplo, que a erisina é um hormônio que é liberado durante a atividade física e que melhora a captação de glicose na célula. Ou seja, você diminui um possível quadro de resistência à insulina, você joga para longe uma possível diabetes, você controla sua pressão arterial, porque a atividade física é um hipotensivo natural. Você melhora a sua capacidade cardiopulmonar, então você se cansa menos, você tem possibilidade de fazer suas viagens com tranquilidade, porque você vai dar conta delas. Então, assim, a minha pergunta, finalizando aí a minha fala, Mirella, é o seguinte, aí posso olhar para a câmera? Pode, deve. Eu vou repetir a fala aqui de um psicólogo que eu sigo, que ele fala coisas bastante interessantes, pertinentes. Imagina que você está numa viagem, né? A sua vida é uma viagem, você é o motorista do carro. A degradação do corpo e as doenças, elas vão acontecer. Isso é inegociável. Não adianta, elas vão chegar. Não tem como negociar com isso. A questão é, como motorista do carro, você está com o pé no acelerador para chegar mais rápido, ou você está com o pé no freio para tentar prolongar ao máximo essa condição de doença e de doenças e de problemas. Então fica o conselho em forma de pergunta. Tá acelerando ou tá freando? Muito bom, Rodrigo. Muito bom, Rodrigo. Gostei muito. E assim, pensando em longevidade, né? Que a gente tem uma expectativa de vida de hoje mais alta, né? A gente está preocupado em envelhecer bem, né? E aí uma vez eu escutei numa palestra, uma palestra super interessante, e a pessoa falou assim, se a gente envelhece, a nossa expectativa de vida é mais alta, o próximo passo também é cuidar da lataria. Né? Isso, exatamente. Cuidar da lataria. Legal. Né? Então a gente também tem que cuidar do corpo, que é essa lataria aí, pra gente envelhecer com qualidade. Perfeito, né? Mirella.
Muito e bom. ser mais feliz, com isso ser mais feliz, ter melhores relacionamentos, seu casamento, sua vida como mãe, como profissional, para ficar tudo bem. Uma coisa Aos puxa a 40, outra. Uma coisa 50, puxa a outra. exatamente. Gente, muito bom. Muito obrigada mesmo. Como foi enriquecedor, né? Muito bom. E a gente uniu aqui 3 especialidades que se complementam no corpo como um todo, né? Exato. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, Rodrigo, mais uma vez. E vamos ter que fazer outros e outros bate-papos, porque é muito assunto, né? Obrigada, Aguardo o gente. convite. Muito obrigada. Tá bom, obrigada a Obrigado, você. obrigado.